noite. Hoje eu vim bem natural. É véspera de feriado e eu tô muito cansadinha. Não me pergunte se eu fiz alguma coisa porque é um cansaço espiritual. Não saberia explicar como. É tanta coisa acontecendo com o mundo que abala o nosso interior. A gente só pode orar e pedir ao Pai Celeste para ter misericórdia do Brasil, do mundo, misericórdia das crianças. Hoje eu ouvindo um testemunho de alguém que teve uma quase pré-morte no YouTube. A mulher disse que, não sei se é verdade, né? Que tem um país aí, Amsterdã, sei lá o nome que ela deu. E que vende, que bota as crianças na vitrina acorrentada. Se isso for verdade, esse país vai cair na miséria, né? Porque não está na época das pessoas fazerem o mal e ficar impune, seja ela quem for. A única coisa que a gente pode pedir é que todos procurem viver os princípios do céu, todo mundo sabe, e principalmente agora que estamos na segunda vinda, e que a gente consiga melhorar o mundo através de nossas orações, de nossa maneira de viver, para que Deus possa nos ouvir, para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente das crianças e das pessoas que estão escravizadas pelos outros países e às vezes dentro do nosso próprio país. As que estão sofrendo injustamente pela causa apontada, né? Porque todos nós temos um problema que pode ser cobrado pelo lado mal. Deus não nos castiga, né? Mas vamos orar. Desculpa por hoje, mas vamos orar, né? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela Mãe Moon, que tem nos ensinado profundamente as vossas palavras, com um significado tão profundo, tudo que Jesus passou, todo o vosso sofrimento para trazer Jesus e a angústia de Jesus por não ter encontrado a segunda Eva que deveria ter existido, mas o fundamento, como disse o Pai Moon, não foi feito. Então ele disse que as bodas estavam prontas, mas os convidados não estavam dignos dela, ou seja, não tinha ninguém digno no mesmo nível de Jesus, não foi conseguido preparar a família como foi preparada a linhagem do segundo Adão, que foi Jesus. Pai Celestiais, muito obrigado por todas as explicações e todas as verdades que o Senhor coloca em nossa vida. Por favor, permita que nosso corpo físico, nosso espírito seja mais forte, nossa consciência ligada a vós, para que praticando mais vosso amor, vossos ensinamentos, e nos dê paciência para lidar com as adversidades. Nos dê sabedoria para agir, Senhor, e que nós possamos aprender a dizer não quando necessário for, não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor possa estar com cada um que vai assistir agora e os que vão assistir depois, que o Senhor possa dar força aos pais para educar os filhos e protegê-los, não soltar na rua, que o Senhor possa dar sabedoria para ver o risco que corre quando os adolescentes têm liberdade demais e estão soltos demais. Pai Celestial, nós te pedimos que cada pessoa que vai assistir vossas palavras agora, que quando nós terminarmos a Bíblia, vamos começar pelas palavras do Pai Mu e da Mãe Mu. Nos dê sabedoria para ouvi-las, entendimento espiritual e, sobretudo, convicção em nosso corpo, em nossa mente e fortificar nosso espírito para que possamos praticar vossas palavras todos os dias de nossa vida. Que o Senhor possa tomar posse da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Entregamos tudo em vossas mãos e nossa responsabilidade é cuidar, se esforçar para dar dentro de agradar o vosso coração com nossa prática, reconhecendo que o Senhor é nosso Pai, que o Espírito Santo é nossa Mãe e que nós estamos na era da segunda vinda, vivendo nesse período, Pai. Por favor, abençoe todos os que vão vir assistir agora ou depois e através deles suas famílias, que cada um tenha força suficiente para lutar e vencer os obstáculos e compreender vossa existência e tudo que aconteceu no passado, para que não repita agora no futuro e se prepare para servir só um Senhor, o Senhor Pai Celestiais e o Espírito Santo de Deus, para que assim possamos estar conectados com o momento presente, para que nossa mente não recue, não duvide, mas que vá em frente firme na vossa palavra, no vosso amor. Te peço que abençoe cada um agora e os que vêm depois, e que possamos também pedir misericórdia para o Brasil, para os países que ainda estão sobre o jugo errado. Que o Senhor tome posse de nossa nação, da América Latina. Sabemos que o Senhor deixou Jesus responsável pela América Latina e pelo Brasil.
que Jesus possa fazer um milagre desesperado e não deixar a nossa nação cair na mão de desordeiros do mal, nem cair na mão dos comunistas. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Não tenho só. Eita, Pai Celeste, todos os dias a gente tem que vencer. Todos os dias, a nós mesmos. Não entendi. Boa noite, Nete. Seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Um minutinho só que eu tô procurando aqui eu mesma e não encontrei. Engraçado, né? Eu vou sair e entrar e não acho aqui. Gente, eu estou ao vivo e não consigo me achar ao vivo, acredita? Eita, meu Deus, que Facebook maravilhoso. Hein? Eu estou no lugar errado, eu estou no story. Eu coloquei story aqui. Eu estou no lugar errado. Minutinho só, viu? Eu não entendi não, mas tudo bem. Nós vamos começar hoje a ler Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Então vamos lá? Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus, que ressuscitou entre os mortos. Ou seja, ele foi chamado verdadeiramente por Jesus. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Pai. Aqui a gente já explicou, né? A crucificação de Jesus foi uma segunda opção que Deus teve que optar, porque a primeira era realizar o reino dos céus na terra, por isso que quando Jesus chegou logo em Mateus, ele começa a dizer: arrependei-vos que o reino do céu está à porta. Ele era a porta do reino dos céus, mas quando ele sabe que vai para a cruz, ele entrega para que Pedro comece a preparar as pessoas para acreditar em Jesus e esperar a segunda vinda do Messias, a qual seja dada a glória por todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, ele chamou algumas pessoas e as pessoas, algumas foram para outro evangelho. Isso é natural, né, até hoje. O qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transformar o evangelho de Cristo. Ou seja, as pessoas pegavam o ensinamento de Cristo e já estavam mudando segundo a sua própria vontade e não dos ensinamentos. Hoje a gente vê isso demais. As pessoas começam a ensinar, daqui a pouco tem seu próprio ponto de vista e começa a criar dogmas, coisas que não estão na Bíblia. Vamos lá. Mas ainda que nós mesmos, como um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja Atena. Atenas é Artemia, sentença de maldição, que expulsa da igreja, excomungado. Ou seja, quem ensinar as coisas que não tem na Bíblia está se auto-maldiçoando, né? Artemia quer dizer isso. Assim como já vou-lo dizendo, agora devo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Arnatema. Essa palavra significa isso. Foi olhar no dicionário, porque eu não me lembrava mais dela. Porque presunçando eu agora a homem ou a Deus? Eu procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se você quer agradar o mundo, você não pode agradar a Deus. Mas fácil saber, irmão, que o evangelho
que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha que fantástico. Jesus Cristo continua ensinando Paulo, ele diz, pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Ele era judeu, né? E perseguia a igreja. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e eu assolava. E na minha nação excedia em judaísmo muito a minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meu pai, no judaísmo. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para sua graça, revelou o seu filho em mim, Jesus, né? E que pregasse entre os gentis, não consultei carne alguma. Ele foi chamado, Jesus mandou ele pregar entre os gentis. Porque os judeus tinham rejeitado Jesus. Como é que ele ia pregar para os judeus de novo? Né? Alguns até insistiram, mas ele foi pregar para os ai, cabelo no rosto. Para os gentis. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já tinha de mim era apóstolos, os que já eram antes. Mas a partir para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois passei 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Aqui Paulo deixa muito claro que Tiago é irmão de Jesus. Não é o povo de que é primo, não, era irmão mesmo. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E ele ainda afirma, eu testifico que não minto. Porque ele está testificando para Deus. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas judeias que estavam em Cristo. E lá eles não sabiam de nada. Então ele ensinou o cristianismo, os ensinamentos de Cristo lá onde? Na Síria e na Cilícia. Mas somente tinha ouvido dizer, não sabia o que se tratava naquele povo. Aqueles já nos perseguiram, anunciaram agora a fé que antes a destruía. Ele não sabia quem era Paulo, mas ele ouviu dizer que aqueles que já perseguiram os cristãos, agora anunciam a fé em que antes queria destruir. Ou seja, ele sabia quem era o Paulo, né? Nunca conhecia nem sabia do cristianismo, mas ouvira dizer isso. Então, e glorificavam a Deus a respeito de mim, porque ele era um perseguidor e ele se tornou um seguidor do Messias, um seguidor de Jesus Cristo, na época lá atrás. Então, o que isso nos deixa ver? Quando Deus mandou Jesus, ele mandou uma nova verdade. Tanto que é considerado o Velho Testamento e Jesus Novo Testamento. Quando está na Bíblia, lá em Apocalipse, a gente vai ver quando chegar lá, que o Messias da segunda vinda, ele vai trazer uma nova mensagem. Diz, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, ou seja, vem vir uma nova mensagem. E diz, é necessário que ele profetize outra vez entre povos, línguas e reis. Isso está acontecendo, entendeu? Então a gente tem que saber que como Jesus diz que o Velho Testamento, toda a lei, que é o Velho Testamento, e profeta, profetizou até João Batista, a partir da segunda vinda vai haver novos profetas e nova lei na segunda vinda. Isso está dito no Apocalipse, não é difícil de entender. Se nós estudarmos a Bíblia, como estamos fazendo, com paciência, com calma, com oração, nós poderemos entender o passado e não cometer as falhas que os judeus cometeram agora no futuro. Então, eu oro sinceramente para que cada um de nós possamos compreender e viver a segunda vinda centralizado no Messias da segunda vinda. Certo? Jesus será eternamente o primogênito de Deus, mas ele prometeu que viria o Espírito da verdade, nova pessoa. E a Bíblia diz, vi com ele o seu novo nome. Vi a pedra branca escrito o novo nome. Então, tudo está lá na Bíblia explicando. É nós que não prestamos atenção. E devemos não julgar os outros, mas orar e ler, pedindo a Jesus, o próprio Jesus, que nos esclareça tudo que nós temos dúvida. Eu tenho certeza absoluta que ele fará isso, a gente ter compreensão da verdade e compreensão da segunda vida. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa abençoar todos os que estão conosco agora e os que virão depois, para que eles tenham entendimento sobre vossas palavras, como foi difícil para os discípulos falar sobre a nova verdade que o Senhor trouxe há 2000 anos atrás, e como será difícil
como o Senhor disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, porque é difícil entender uma nova verdade. É difícil compreender as palavras mais profundas que vêm em nível maior, como veio a de Jesus. Por favor, abençoe a todos, dando cada um de nós inteligência espiritual, como disse Paulo, sabedoria para agir e para praticar vossos ensinamentos em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossa família, que é a única proteção certa e absoluta que teremos. Te peço que abençoe a todos agora e através dele as famílias, o seu lar, e que o Senhor possa fortificar os anjos da guarda de cada um de nós, para que possamos estar dentro do vosso plano de salvação, praticando, orando e fazendo o que é de vossa vontade em nossas vidas. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Amanhã eu volto, continuo. Viu? Às vezes fica meio difícil, mas eu volto. Nete, muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração.